Alô, galera, estou aqui falando novamente. O objetivo hoje é comparar protocolos vetor distância com protocolos estado de enlace, também conhecidos como link state. Então, o meu objetivo ao final desse vídeo é que vocês entendam bem as características de cada um desses protocolos, as diferenças que eles possuem, como cada protocolo desse enxerga a rede. E a visão que ele tem da rede vai determinar a forma em que ele vai decidir os melhores caminhos. Tá certo? Então, já que a gente vai falar de vetor distância, é importante a gente falar um pouco sobre vetor, que é aquele conceito aí, o mesmo conceito da física, que a gente estuda lá no segundo grau e fica se perguntando, pô, para que eu estou estudando isso, né? E tal. Enfim, existe utilidade, inclusive aí nos protocolos de roteamento. Então, o que é um vetor, né? Um vetor, ele determina uma variação de posição, chamado ΔS da física. Então, ele determina, baseado numa posição inicial, aonde você vai terminar o seu trajeto, qual vai ser a sua posição final. Então, se eu começo aqui da minha origem, e se eu tenho essa posição final, então eu tenho esse vetor. Então, o meu deslocamento, a minha trajetória, ela vai ser dada pelo quanto eu andei, que é chamado de módulo, ou a distância, né? E também é dado pela direção na qual eu andei, ou seja, o ângulo que esse vetor possui. No caso, ele tem um ângulo θ. Agora, se eu andar a mesma distância, mas com uma direção diferente de θ, eu vou parar numa posição diferente. Né? Variando. E, da mesma forma, se eu mudo a minha direção, meu ângulo. Perdão, se eu mantenho a minha direção, meu ângulo, mas mudo a minha distância, o quanto eu ando, eu também estarei numa posição diferente. Vejam só, eu posso parar aqui, como eu posso parar aqui, mais longe. Então, esses dois elementos vão determinar a minha trajetória, determinar a minha rota. E estão fazendo gancho com o vetor distância. Nos protocolos vetor distância, as rotas são anunciadas como vetores para um determinado destino. Sendo que a distância, ou o módulo desse vetor, é dado pela a métrica. Né? Então, a métrica é o quão distante você está de um destino, ou seja, o quão custoso, o quanto que você vai ter que caminhar para chegar nesse destino. Além do mais, a rota ele tem que ter informação da direção, né? Assim como o vetor. Então, com que ângulo eu devo andar? Ou melhor dizendo, no mundo de roteamento, para qual interface eu devo comutar? Qual a interface de saída? Ou até mesmo para qual próximo salto ou next hop que eu mando esse pacote. Então, o protocolo vetor distância é baseado nessas duas informações. Ou seja, é num vetor. As distâncias são dadas por vetores. Esse algoritmo, pessoal, é conhecido como Bellman-Ford, que são os nomes aí dos inventores. Também conhecido como algoritmo por boato, ou routing by rumor, porque você recebe informações de vizinhos, você confia nessa informação, você assume que é verdadeira e você adapta essa informação para a sua realidade. Então, se o meu vizinho diz que ele está a 5 saltos do destino A e eu estou a 1 salto desse vizinho, quer dizer que eu estou a 6 saltos desse destino A. Tá certo? Eu poderia ter uma segunda opção para chegar nesse destino, mas, por exemplo, se o meu outro vizinho disse que está a 10 saltos, obviamente eu vou usar a informação desse outro vizinho que está mais próximo. Tá certo? Então você confia no que cada vizinho diz e soma aí a sua distância. Então é isso aqui que acontece. Por exemplo, o R3 quer chegar na rede 192.168.1, ele vai ter um vetor, né, para esse destino. Esse vetor tem um módulo igual a 1, ou seja, é a métrica. No caso aqui, você está rodando o heap, então ele utiliza o número de saltos. Então eu estou a 1 salto do meu destino. E a direção, ou seja, o ângulo, diz que
o meu pacote deve sair pela interface serial 2/0. Ou, próximo salto, 10.10.10.1, que é esse endereço aqui. Então, a gente tem um vetor aqui. Nesse caso, a gente utilizou como métrica o número de saltos, mas o meu protocolo vetor distância poderia ter uma outra métrica, uma outra forma de enxergar qualidade nas rotas. Por exemplo, o protocolo EIGRP, ele utiliza outros fatores, sem ser o número de saltos. Por exemplo, a largura de banda, a latência. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um link serial de 1.5 MB, mas esses dois enlaces aqui são links de 1 GB, obviamente, esse caminho aqui vai ser melhor. Eu chegarei mais rápido no destino, por mais que tenha mais saltos. E aí, o meu vetor seria modificado, né? Eu teria um módulo diferente, não seria mais salto, seria utilizado uma outra grandeza, um outro número. E a direção, por sua vez, seria essa direção aqui para a esquerda. Ou seja, eu vou encaminhar pela interface FAST 4/0. Tá certo? Então, tenham em mente isso. O conceito é o mesmo. O vetor e a distância. O ângulo e a distância, né? Mas o que ele considera como métrica pode ser diferente, né? Ou seja, o módulo do vetor pode ser dado por diferentes fatores. Então, qual que é a visão desse roteador R3 num protocolo vetor distância? Ele vai ter, pessoal, a visão de placas de trânsito, como se fossem placas de trânsito, com os seus destinos e as respectivas distâncias e direções. Então, para chegar na rede 192.168.1.0, ele tem essa informação, ó. Saia pela direita, ou seja, pela interface serial, e ande um salto. É essa informação que o R3 tem. Havendo outras redes, então você vai ter mais placas. Então, por exemplo, se você tem uma rede 10 de destino, vai ter aqui rede 10, mande pela interface FAST e ande, sei lá, 3 saltos. É essa visão que o R3 vai ter. Ou seja, de destinos, distâncias e direções. É essa a ideia que ele tem no vetor distância. Os principais representantes dos protocolos vetor distância são o protocolo RIP, versão 2, e o protocolo EIGRP. O protocolo RIP é mais antigo, também mais limitado, e o EIGRP é aquele protocolo que era proprietário da Cisco, esteve fechado por muito tempo, hoje ele é aberto, e é um protocolo bastante interessante também. Ele é conhecido como protocolo vetor distância melhorado, ou enhanced. Muitos chamavam ele de um algoritmo, de um protocolo híbrido, porque ele tinha características de vetor distância, mas também tem características dos protocolos link state. Uma das características é, por exemplo, usar pacotes hello para formar vizinhanças, que é uma característica bastante intrínseca de protocolos link state. O EIGRP ele utiliza o algoritmo dual, ele tem um próprio algoritmo, ele possui algumas melhorias que são enviar atualizações apenas mediante mudança. O RIP não acontece isso, ele manda aí de tempos em tempos, a cada 30 segundos ele está mandando, e o pior, ele manda a tabela inteira. Isso aí é ruim, não é performático. No caso do EIGRP, ele não envia a tabela inteira, ele envia apenas as alterações, o que foi modificado. Então, é mais inteligente. Como já falei para vocês, ele tem o conceito de vizinhança. Então, ele manda esses pacotes hello, uma espécie de keep alive, justamente para ele saber que o seu vizinho está vivo. E aí ele pode trocar informações. A métrica dele é uma métrica bastante complexa, uma métrica composta, utilizando aqui alguns fatores. Por padrão, ele utiliza largura de banda e atraso ou a latência. Mas você pode habilitar esses outros critérios aqui. Por exemplo, confiabilidade. No caso, a confiabilidade é dada pelo número de erros do enlace. Você pode ter a carga, então o quão congestionado está o tráfego. Mas a própria Cisco, pessoal, recomenda não habilitar esses outros fatores, porque causa muita variação, muita instabilidade no roteamento.
Então, por padrão, apenas esses dois primeiros. Uma característica bastante interessante do EdgeRP é a capacidade de balanceamento de carga em custos desiguais. Então, se você tem um link 2 vezes mais rápido que o outro, normalmente o roteamento vai escolher ir só por esse link mais rápido. No caso do EdgeRP, você pode configurar para mandar 2 pacotes pelo link mais rápido e 1 pelo mais lento, e manter essa proporção. Dessa forma, você vai ter uma utilização mais igualitária aí dos seus enlaces. É uma característica interessante aí desse protocolo que outros protocolos não possuem. Por exemplo, o SPF e o ISIS. Eles não têm esse recurso. Então, já fazendo o gancho com os protocolos estado de enlace. Qual que é a ideia do estado de enlace, pessoal? A ideia é você ter consciência do que você contribui com a rede. Então, que redes que eu conheço, que redes estão diretamente conectadas a mim, quais são as interfaces, minhas interfaces. E aí eu monto um pacotinho chamado LSA e mando esse pacote para os demais participantes da minha rede, da minha área. Eu vou mandar essa informação e, da mesma forma, eu espero também que eu receba informações dos demais participantes. Então, eu preciso coletar os LSAs dos demais participantes. Com as minhas informações, ou seja, com o que eu contribuo para a rede, e com as informações colhidas, eu formo o meu banco de dados topológico, a minha imagem da rede, minha topologia. Então, pessoal, é aquela coisa, é como se cada participante contribuísse com um pedacinho do quebra-cabeça. Ah, eu estou com essas peças aqui. Você tem quais peças? Ah, você tem essas aqui? Legal, aqui encaixa, vamos montando aqui. E aí, a partir do momento que todos trocam peças, no final você vai ter o seu quebra-cabeça montado. E aí todos terão a mesma imagem, o mesmo retrato da rede. Mas o que são essas informações que eu contribuo com a rede, os chamados LSAs? LSAs, pessoal, é sigla de Link State Advertisement, ou seja, anúncios de estado de enlace. Os estados de enlace são essas informações aqui. Então, por exemplo, o roteador R1, que tem todas essas interfaces, ele junta aqui todas essas informações. Por exemplo, eu tenho um link no qual a rede é a rede 10.2/16. A minha interface nessa rede é 10.2.0.1. Essa rede é um link serial. O custo é 20, baseado aí na largura de banda. E nesse enlace eu tenho um vizinho, o SPF, ou ISIS, né? No caso, o roteador R2. Já na segunda interface eu tenho o vizinho R3, também numa interface serial. E aí você tem as mesmas informações, né? Aqui, por exemplo, você tem um link Ethernet. Então, essas são as informações de estado de enlace. No caso aqui, essas são as informações do R1. O que vai acontecer? Ele vai mandar um pacotinho chamado DBD, Database Descriptor, que é o quê? É como se fosse uma mini planilha dizendo, pessoal, eu conheço isso aqui da rede. É isso que eu conheço. E aí, os demais participantes eles vão olhar essa mini planilha e vão dizer, opa, o R1 conhece o link 3, 2 e 4 e também conhece o link 1. Eu não conheço esse link 1. Eu vou pedir para ele informações desse link 1. E aí, o que esse roteador faz? Ele manda um pacotinho, um LSR, Link State Request, que é um pedido de estado de enlace. Por sua vez, o R1 vai responder, vai mandar essas informações para o outro roteador através de um pacotinho chamado LSU, Link State Update, que é a atualização de estado de enlace. Eu estou atualizando o meu vizinho com informações novas a respeito da rede. Por sua vez, o roteador solicitante, que recebeu o LSU, ele vai mandar um pacote chamado LSA, que é LSEC, que é uma confirmação de recebimento. R1, recebi as suas informações. Então, numa pincelada só aqui, pessoal, eu já resumi os tipos de pacote do SPF. E aí, uma vez formado o meu banco de dados topológico,
cada roteador ele vai calcular os melhores caminhos para cada destino, usando o algoritmo de Dijkstra, chamado também de SPF, Shortest Path First. Ele constrói o que a gente chama de árvore SPF. Uma vantagem, pessoal, dos protocolos de estado de enlace é que eles são mais escaláveis que o vetor distância. Principalmente pelo fato de ele utilizar o conceito de áreas, que é você delimitar o seu conhecimento. Eu vou saber até o fulano ali, até aquela fronteira. Passou do fulano ali, eu não vou me interessar em ter informações detalhadas da rede. Ele que me mande aí informações resumidas para eu saber sair para fora da minha área. Tá certo? Então, a formação de áreas possibilita a escalabilidade. Então, por exemplo, o banco de dados topológico. Você tem aqui o roteador Ibrahimovic e o roteador Neuer, por exemplo, pertencentes à mesma área. Então, quando eu consulto o banco de dados topológico, percebam que eles possuem as mesmas informações. Você tem as informações de roteadores participantes da área. No caso aqui você tem o router ID de cada um deles. Então, 1.1.1.1, que é o Neuer, 10.10.10.1, que é o Ibrahimovic, e assim por diante. Vai ter todos esses 5 roteadores, né? Você tem informações de quais links são multi-acesso, ou seja, links que têm eleição de DR e BDR. No caso, apenas este enlace aqui. E você, por exemplo, também tem informações a respeito de sumarização. Então, redes que não pertencem à minha área vão chegar até o Neuer ou até o Ibrahimovic de maneira sumarizada ou resumida. Essa sumarização é feita nas bordas, chamados roteadores ABR, Area Border Router. Tá certo? Então percebam que ambos os roteadores eles compartilham a mesma imagem da rede, o mesmo banco de dados topológico. Afinal de contas, pessoal, é o mesmo quebra-cabeça. Eles precisam ter o mesmo mapa. R3, para o destino 192.168.1.0, pegue a interface Fast Ethernet 4/0. Essa rota possui um custo de 20 e é a melhor segundo o algoritmo do Dijkstra, Chupa-Hip. Então, pessoal, a gente viu a visão do R3 no caso do vetor distância. No caso do estado de enlace, você tem algo mais sofisticado, né? Não tem mais uma plaquinha de trânsito, você tem um GPS. O GPS ele vai te dar o mapa da rede. E aí ele vai te dar o melhor caminho com a distância. Né? Então, ele diz aqui, para chegar na rede 192.168.1, pegue a interface Fast 4/0. Porque ela tem um custo menor, um custo de 20. Olha só a informação do custo aqui, ó, 10 mais 10, 20. Aqui eu tenho um custo de 50. Então, melhor ir por aqui. Né? Então, ele escolhe ir pela interface Fast 4/0. E perceba que ele tendo essa imagem, você tem uma noção da disposição dos equipamentos, a sequência dos equipamentos. No vetor distância, você sabe, eu devo encaminhar para esse lado e andar tantos saltos. Aqui não, aqui você sabe para onde andar e por quem você vai andar, por quais elementos da rede eu vou passar. É uma visão muito mais apurada da rede, no caso do estado de enlace. Obviamente, pessoal, isso tem um custo, né? Você vai precisar de um roteador com mais... você vai ter uma utilização de memória maior, CPU e memória, para poder manter esse mapa, esse banco de dados topológico. Em suma, mais informações, terei decisões mais sábias. Então, de posse de todas as informações, cada roteador vai montar aí sua árvore SPF. Então, por exemplo, o R1 ele vai ter essa visão da rede. Então, ele sabe que para chegar na rede 10.0.3, ele tem que passar pelo roteador R3. E aí, passando para R3, ele já chega na rede. A rede 10.0.2, da mesma forma, basta passar pelo R2. Já para chegar na rede 10.0.4, ele sabe que precisa passar pelo R3 e depois pelo R4. Então, ele não tem mais aquela informação só de número de saltos e interface. Ele sabe por onde ele vai passar. Ele tem uma árvore, né? Ele tem a visão da rede.
É algo mais apurado. E aí, cada roteador, pessoal, vai construir a sua própria árvore SPF. E se for um roteador que pertença a múltiplas áreas, ele vai ter uma árvore para cada área. Cada área vai ser um banco de dados topológico diferente. Os principais representantes dos protocolos de estado de enlace são o OSPF e o protocolo ISIS. O OSPF ele é mais baseado no modelo TCP/IP e o ISIS ele é mais baseado no modelo OSI. Finalmente, a gente também tem, pessoal, uma espécie de terceira classificação, que são os protocolos vetor-caminho, ou Path Vector, que é uma espécie de vetor-distância, só que com um outro escopo. Basicamente, pessoal, o protocolo vetor-caminho é o protocolo BGP, que ele utiliza vamos dizer assim, o paradigma do vetor-distância, mas utilizando, em vez de distâncias puramente, ele utiliza, na verdade, caminhos, ou o ASPF da rota. Ou seja, por quais AS que eu vou passar, quais sistemas autônomos que eu vou passar para chegar em determinado destino. Dessa maneira, ele determina a qualidade da rota. Mas a distância desse vetor do BGP não é só o ASPF. Ele também utiliza outras informações do BGP, os chamados atributos do BGP, que são vários. E aí você tem todo um algoritmo para decidir qual é a ordem de precedência desses atributos. Qual atributo é mais importante? Qual atributo vai ser levado em conta primeiro? E não cabe, nesse momento, a gente entrar em detalhes. Tá certo? Então, essa é a distância, o vetor do BGP. A direção é dada também pela interface. Para qual interface eu devo encaminhar, para qual próximo salto mandar meu pacote, ou next hop, que também é um atributo da rota do BGP. Então, a gente mas o BGP escolheu o vetor distância, mas o estado de enlace não é melhor? Né? Não tem uma visão melhor da rede? De certa forma, sim, mas lembre-se que o BGP, o escopo dele é o mundo, é a internet. Imagine você manter um banco de dados topológico do mundo inteiro. É inviável? É impossível. Então, é preferível que cada roteador tenha uma informação mais resumida. Basta ele saber que, para chegar em determinado destino, ele deve mandar para determinada interface e ele vai estar a, sei lá, uma determinada distância. É essa a ideia que o BGP usa. O BGP é uma espécie de vetor distância, mas o módulo do vetor dele é dado por uma outra medida, né? É baseado no ASPF da rota. E aí, para a gente fechar, pessoal, em suma, no vetor distância, protocolo vetor distância, a gente tem essa visão. A gente vai ter uma série de plaquinhas com os seus destinos e as suas distâncias. E direções. Eu sei que para ir para Crotone, eu devo ir para a esquerda e andar 90 km. Já para Cotronei, eu vou para o mesmo lado, mas ando apenas 33. Para ir para Catanzaro, eu vou para o outro lado, para a direita, e ando 49 km. Então, é essa visão do vetor distância, que é uma visão um pouco mais limitada, mas funciona. Você sabe direções e você sabe distâncias, então você chega até o seu destino. É justamente o vetor. Com a distância e com o ângulo, você tem o seu deslocamento, você chega ao seu destino. Já no estado de enlace, você tem isso aqui. Você tem um mapa da rede, você não tem placas. Então, você sabe que se você vira para a esquerda, você vai passar por Cotronei, mas você vai chegar em Crotone. Então, você tem uma ideia aqui da disposição dos destinos das cidades, a sequência, né? Ao mesmo tempo, se você vira à direita, você vai chegar em Catanzaro. Então, você tem uma informação mais apurada. Então, com isso, o protocolo estado de enlace, pessoal, ele impede que você tenha problemas aí, por exemplo, de loops de roteamento, que é um dizer uma coisa, o outro dizer outra, e as informações não batem. Lembrem que o vetor distância é o roteamento by
by rumor, né, por boato. Então, no vetor distância existe a possibilidade de loop de roteamento. No estado de enlace isso não acontece. Tá certo? Então, em suma, é essa a imagem que cada protocolo possui. E, obviamente, você consegue decisões melhores, né, vamos dizer assim, com essa informação aqui. Tá certo? Então, era esse o meu recado. Agradeço aí a audiência. Deixa aí seu recado, suas dúvidas, caso vocês tenham. Sempre importante aí o feedback de vocês. Também aceito aí também sugestões de conteúdos a serem abordados, tá certo? Então, um abraço aí a todos. Valeu!